Sexta-feira e seguindo o protocolo do seminário do grupo de estudos do laser, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, tá? Que tem a ver com os lasers que emitem luz amarela e luz verde, tá? Vocês vão entender o porquê. E para a gente poder dar o primeiro passo para entender onde é que nós vamos chegar hoje, eu quero lembrar para vocês que os cromóforos são aqueles estruturas, componentes do tecido humano, da pele principalmente, e que tem capacidade de interação com a luz, possui uma curva de absorção já conhecida para a maioria dos comprimentos de onda dos principais equipamentos de laser. Por essa razão, a gente consegue ter efetividade e eficácia numa série de terapias com o uso do laser, pelo motivo de que ocorre ali o princípio da fototermólise seletiva, onde a gente vai atuar com a melhor potência da luz, interagindo com o cromóforo de maior interesse para a terapia. E desse assunto de hoje, a gente vai acabar abordando uns comprimentos de onda que vai interessar esse mapa topográfico em relação à absorção. Tá? E para poder entender isso, eu vou passar aqui para o quadro onde dá a entrada do assunto de hoje, que é os principais sistemas de laser para cromóforos visíveis. Então, primeiramente, o que é um cromóforo visível? Um pigmento, uma manifestação vascular da superfície do tecido cutâneo. E como é que funciona para interagir com esses tipos de pigmentos de cromóforos visíveis? Então, alguns sistemas diferentes conseguem tratar adequadamente a maioria dessas manifestações. Mas esses lasers mais antigos, eles eram limitados, entendeu? Então a capacidade de tratar as áreas amplas da pele era bem mais limitada. E assim foram utilizados, colocaram os scanners, tentaram colocar outros mecanismos para possibilitar o tratamento dessas áreas mais amplas numa única sessão. Entretanto, isso mudou a configuração, porque esses lasers mais modernos, que vieram justamente para tentar compor esses elementos que eram requisitos para melhor segurança e melhor resfriamento da pele, enfim, cuidados para diminuir algum tipo de efeito adverso, acabou se desenvolvendo uma série de outros tipos de dimensões focais com velocidades mais altas para segurar o tratamento, e assim são os lasers de luz amarela, o laser de corante pulsado de 585, o laser de 595, que são lasers que têm a frequência duplicada e a luz verde de pulso longo. Então, isso tem a ver exatamente com essas áreas daqui, as áreas do extrato de Malpighi, nessas regiões onde vão ter uma série de melanócitos aí, seja eles em quantidades diversas, estimulados, sejam um efeito inflamatório sequencial, ou até mesmo da constituição étnica desse indivíduo, ok? E aí, o que ocorre? Esses lasers aí do assunto, que são os lasers comutados, chamados lasers Q-switches, eles são lasers que têm essa qualidade aqui. Ó. Eles conseguem estar nos comprimentos de onda que vão de 532, que é aproximadamente nessa faixa de cá, okay? Até 1064, que dá mais ou menos nessa faixa de cá. Então nós teríamos aqui ó, uma variação de profundidade que ocupa 70%
da derme. E isso vai ocorrer mesmo com o distinto número de pulsos que tu vai dar, ou seja, a penetração ou a irradiância desse laser, ele seria praticamente definido por esse comprimento de onda e os pulsos não alternariam nada a não ser efeito de absorção de calor. E esses lasers comutados, eles conseguem liberar pulsos de luz laser com potência máximas, altas e duração de nanosegundos. Nanosegundos. É muito rápido. Com isso, a utilização desse comprimento de onda absorvido de forma bem seletiva garante uma interação boa com os grânulos de pigmento, que são os melanosomos. E por essas é que esses lasers tendem a fragmentar as partículas desse pigmento. E com a duração do pulso muito curta, a lesão térmica dos tecidos adjacentes é minimizada ou pode ser mais controlada. E aí entra o laser de ND-YAG, que é um dos lasers. Eu vou até puxar aqui a outra imagem, ó, para a gente dar uma olhada. Ele é um laser que está exatamente aqui, ó, em 1064, nesse ponto. Olha aqui como ele tem uma absorção um pouco superior em relação à hemoglobina, mas mantém uma certa absorção ainda a nível de melanina, certo? Ele é um pouco mais voltado, ele tem uma particularidade para ter uma irradiância maior para lesões vasculares, mas veja como às vezes os pigmentos vão interagir com essa questão do depósito de hemosiderina. Ok? Isso vale, por exemplo, para um pensamento estético a nível de uma olheira. Vamos lá. Bom, agora voltando um pouquinho na base desse laser, tá? Os lasers de ND-YAG, eles têm uma frequência que pode ser duplicada, ou seja, ele pode ser 1064 como ele pode ser 532. Peraí, tu quer me dizer que 1064, que é a metade de 532, é como se uma coisa é o dobro da outra? Sim, isso muda a frequência, o comprimento de onda fica mais curto, a profundidade desse laser vai ser, então, de acordo com isso, vai ser um pouco menor a capacidade de absorver na pele, e isso também permite também uma velocidade mais alta com um pulso mais denso, o que faz com que naturalmente esse seja um laser mais apropriado para tratamento de lesões pigmentares, de manifestações cutâneas pigmentares, para uma remoção de tatuagem, por exemplo, uma maquiagem definitiva mal produzida, mal desgastada. Então, essas fontes luminosas com pulsos mais longos e faixas de milissegundos fez com que vários desses lasers também fossem utilizados em tratamento de lesões pigmentadas superficiais, tipo sardinhas, efélides, da discromia em geral. E os dois problemas do rejuvenescimento facial também, né? Porque praticamente a maioria das pigmentações que acontece durante a fase adulta é pelo processo de envelhecimento cutâneo precoce. Enfim, esses lasers têm uma frequência com essa capacidade de ser duplicada, de 532. Isso também ocorre por laser de alexandrita de 755. E aí dá uma paradinha só para olhar aqui, ó, né? Onde é que está quase essa profundidade de 800. Veja que ela é bem até maior que a grande maioria dos outros comprimentos de onda. Isso fez com que o laser de alexandrita tivesse muito tempo à frente da fotodepilação e laser depilação. Mas não é o caso de hoje, eu estou falando mais de laser pelo tipo de cromóforo visível, né? Que são pigmentos. E assim sucessivamente, os sistemas utilizados com sucesso, até mesmo a própria luz intensa pulsada também é preferível a um laser que, em certos tipos de pele mais escura, porque a utilização desses sistemas luminosos reduzem a incidência de hiperpigmentação pós-inflamatória e secundária ao tratamento. E agora vamos entrar na sequência dessa conversa, justamente
falando desses principais sistemas que emitem luzes amarela e verde, o que isso tem de interessante no discurso da prática de uso de laser no dia a dia. Vamos também discutir um pouquinho, rapidamente, sobre a influência dos infravermelhos nessa história. E a gente encerra com o KTP e YAG, que é o laser mais moderno do mundo. Então vamos lá. O laser corante pulsado de luz amarela, ele sempre foi importante no tratamento de várias malformações vasculares. Então ele não é uma coisa recente. Inicialmente esse laser era menos popular no tratamento de ictasia vascular generalizada do adulto, até porque a púrpura secundária, o tratamento sempre ocorria e ficava mais tempo, dava um pouco de efeito refratário na clínica do dia a dia. O paciente às vezes deixava de voltar para a sessão mais rápido. E aí depois da utilização dos modelos mais antigos de laser, que emitiam pulsos de curta duração, tipo 0,45 milissegundos, foi possível chegar quase nisso nessa época, os modelos subsequentes, tipo Candela, V-Star, Sinusure e outros tipos de dispositivos que foram desenvolvidos, trouxeram para o mercado os pulsos mais longos, e isso possibilitou tratamentos com praticamente sem púrpura secundária, tá me entendendo? Ou seja, não tinha sangramento após o pulso era mais rápido, então ele não abria os vasos. E a duração desses pulsos começaram a ser ampliadas, chegaram até 40 milésimos de segundo. No tratamento de lesões vasculares nasais, por exemplo, em geral, tu chega de 6 a 10 milésimos de segundo. E para um rejuvenescimento facial, tem que ser um pouco mais rápido. O pulso tem que ser mais curto. Enfim, a maioria dessas influências habituais, elas variam tipicamente de uma energia que eu diria que vai entre 5 a 10 joules por centímetro quadrado. E esses sistemas de pulsos longos foram considerados muito úteis no tratamento desses vasinhos de angioma, eritema facial generalizado e rubor, até mesmo podendo estudar subpulso ou superposição de pulsos múltiplos aplicados na mesma área. Então ainda tinha bem menos risco das pulsas. E assim as lesões vasculares abriram um caminho para ser relativamente segura com o uso de laser, que antes era bem mais difícil. Então essa é a história dos lasers que abre o caminho dos lasers corantes. E os lasers corantes eles são bombeados por um tipo de lâmpada de flash, que parece ter esse estudo demonstra que tem uma capacidade aí de aumentar o colágeno da derme. Tem uns estudos bem fundamentados, abrindo o caminho para isso, parece que com uma melhor eficiência dessa luz. E desse modo pode ter um impacto no tratamento de alguns sinais dérmicos do fotoenvelhecimento. Então é um efeito meio que indireto. Alguns autores, desculpa, até sugeriram que esses lasers são tão efetivos quanto um laser de infravermelho não ablativo para induzir neoformação de colágeno. Você tem 2 artigos fortes que batem nessa história. Deixa eu ver aqui como é que é a referência desse artigo, que eu gosto muito dele. Peraí, galera, que isso aqui não estava programado. Eu gosto de ler referência no final do capítulo, mas dessa vez me fez chamar a atenção porque eu gosto muito desse artigo aí. Esse artigo é o Biophysical, Histological and Biochemical Changes After No Ablative Treatment, entre 595 e 1320 lasers. É um estudo comparado. Ele foi publicado no livro de Fotodermatologia, Fotoimunologia e Fotomedicina. É um artigo bem denso, de 12 páginas, fazendo uma descrição totalmente biofísica, assim, da interação dessa luz no tecido.
Enfim, é um negócio assim, ó, bala, viu? É artigo de gente grande. É, bom, eu estava aqui com vocês justamente justificando essa, essa ideia dos estímulos de neoformação de colágeno induzida por laser e que tem sido atribuída essa interação entre os lasers e os vasos sanguíneos, com a indução de liberação de citocinas inflamatórias, mediadores de inflamação, mediadores da cadeia regulatória do ciclo dessas coenzimas. Enfim, existe uma reação que é uma cadeia fotoquímica e fotomodulada por essa luz e essa energia. Em seguida, também já está provado que há aumento da atividade dos fibroblastos, que inicia um mecanismo de reparação, que inclusive a formação aumentada do colágeno é vista em 2 ou 3 artigos já bem mostrados até em dermatoscopia confocal, que é 3D, que é um negócio demais assim de ficar vendo isso na pele. E na prática clínica, isso foi observado a redução das rugas periorbitárias em um estudo de meia face, depois de uma ou mais sessões de tratamento com laser de 585 de fluência baixa e pulso com duração de 350 milésimos de segundo. Bom, do mesmo modo, tem outros estudos que encontraram resultados favoráveis, que também mostrou alteração ultraestrutural na microscopia eletrônica, compatível também com formação de colágeno novo. Tem o mesmo tratamento de laser comparado com ajuste médio semelhante, que pareceu melhorar a cicatriz atrófica de acne com melhora de 47% da perfilometria óptica, num estudo de 10 pacientes tratados com uma única sessão de subpurpúrica sem resfriamento, ou seja, foi calor com efeito ablativo, né? E, enfim, tem um outro estudo que mostra aumento semelhante da síntese de colágeno, onde foram detectados com outros lasers pulsados. E de acordo com alguns pesquisadores, a combinação dos tratamentos com o laser infravermelho pode melhorar o efeito da remodelação dérmica. Enfim, a combinação desses dois sistemas é uma opção disponível em dispositivos, como por exemplo o laser de CO2, onde Erdem também gera isso, de ND64. E isso favorece então para lesões pigmentadas, empurrando o sangue para fora dos vasos superficiais e deixando apenas a melanina como alvo para a luz amarela, entendeu? Isso também é uma forma de combinar a terapia e favorecer um duplo resultado. Esse mesmo método parece ser muito efetivo para remover lesões pigmentadas. E tem um estudo onde os autores sugerem que essa abordagem é superior a um tratamento de laser Q, ou seja, inclusive até superior a um laser do tipo Spectra, que está se dizendo aí o melhor do planeta hoje para tratar mancha. Enfim, gente, todos esses lasers, e por último, esse laser que é o laser KTP de IAG, ele é útil em muitos procedimentos de rejuvenescimento. A versão mais recente desse aparelho tem 2 peças portáteis. A primeira tem um foco variável com dimensões de entre 1 a 5 milímetros. É útil para lesões isoladas, inclusive a vasos sanguíneos, lesões pigmentadas e várias aplicações incomuns, como hiperplasia sebácea, seringômala, pápula fibrosa, ceratose seborreica, observação de ceratose actínica também, enfim, até interagindo com outros métodos como aplicação aí de ácido aminolevulínico ou até mesmo outros tipos de fotossensibilizantes. Bem por aí esse caminho que esse entendimento dessa aí traz para vocês. Eu acho que é um caminho que envolve muito a derme. Então eu sei que não é fácil assim, às vezes o seminário se transformar num processo digestivo bom de entender, mas aprender mais sobre laser vale a pena. É um terapêutico diferenciado para o teu trabalho no dia a dia, tu te coloca acima da condição normal
porque tu vai trabalhar com tecnologia aliada ao estilo artesanal de fazer um trabalho. E, além disso, um curso de qualificação te dá um valor agregado, te torna mais valorizado no mercado, te torna uma pessoa com mais eficácia. Por essa razão, eu aproveito para encerrar aqui o seminário, te convidando a ir lá visitar o site do grupo de dermatologiaavançada.com. Vai no grupo de estudos de laser, clica, te inscreve, faz parte do grupo afiliado, aprende mais, aperfeiçoa mais a tua capacidade de uso clínico desses sistemas de laser e faz sucesso aí no teu trabalho, coloca gente feliz no mercado, trata a pele brasileira numa boa e faz todo mundo feliz, que esse é o grande objetivo, com retorno financeiro digno para vocês, tá bom? Gente, obrigado por ter acompanhado esse seminário. Eu estou agradecendo a todo mundo. Vou encerrar hoje e a gente se encontra na semana que vem com uma sequência aí de mais um assunto do seminário do Grupo de Estudos de Leis. Um abraço.